E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o Cortina Preta mais uma vez. E, como o próprio título está dizendo aí, as palavras que hoje em dia ferem as pessoas. E vamos lá. Eu estava olhando agora alguns episódios de. Alguns vídeos, vamos dizer, do passado, ali anos 90, 80. E sempre vai haver comparações, obviamente, sempre vão rolar as comparações. O ano agora 2025, para quem está vendo isso no futuro, entenda que as coisas mudam. E uma coisa que é importante a gente ressaltar. Tem gente que se ofende muito fácil com muita coisa, né? Quando na verdade, se tu parar pra analisar, nem mesmo as palavras que hoje eu estou proferindo aqui, no futuro talvez eu não concorde com elas. E é muito louco o quanto as pessoas se importam com coisas faladas e às vezes tentam jogar na cara uns dos outros como se aquilo que foi falado tempos atrás permanecesse como algo perpétuo na vida das pessoas. E é tão estranho hoje a gente lidar com a dificuldade de compreender o que está sendo falado. Aí há a interpretação errônea para tudo, né? Então a gente tenta mensurar as coisas que foram ditas e sempre julgando, julgando, julgando. E aí uma coisa que eu falo para amigos meus, cara, por mais que eu me esforce pra caramba em, aqui no canal mesmo, falar as coisas e tentar tornar o mais claro possível o que eu tô dizendo, mesmo assim vai ter gente aqui nos comentários dizendo, ah, tu falou tal coisa, quando na verdade a gente quis dizer outra. E hoje, uma fase onde o Brasil é um dos lugares que mais se processam pessoas no mundo por coisas ditas. Aí tu imagina, o Brasil cheio de problemas para resolver, com economia, roubalheira, problemas com políticos, problemas com pessoas, problemas com falta de polidez, né, por parte de pessoas, enfim. Tudo cansativo, repetitivo, massivo, tudo no Ivo, né? Cara, sim, quando o pessoal falava anos atrás, lá em 2010, 2011, que tá chato viver, sim, eu entendo que leis foram feitas para justamente acalmar muitas coisas dos homens. O homem tem por instinto o ímpeto de agir de maneira inescrupulosa. É da nossa biologia isso. Então, se não houvessem leis, a coisa ficaria muito pior. Mas o problema é que de uns tempos para cá, tá ficando chato tudo, por quê? Não se pode falar mais nada. Então hoje, por exemplo, eu, com 1,74 m de altura, eu peso já pesei perto de 120 quilos, tá? Devo estar aí com 115. E, por exemplo, eu sou uma pessoa gorda. Não significa que eu tenho uma obesidade mórbida. Mas hoje, se eu, por exemplo, me ofender com alguém me chamando de gordo, dependendo da circunstância, eu posso ganhar. E aí hoje tu não pode chamar uma pessoa gorda de gorda. Aí vão dizer assim, ah, mas depende da forma com que tu falou. Pois é, mas aí que tá. Às vezes, um humorista, ele fala das coisas a respeito de características físicas porque é o elemento que ele tem. E aí vocês já vão entender onde eu vou chegar também. Aí, tempos atrás, eu vi um cara que, assim, ele é amigo de amigos meus, mas ele não é da minha turma. Eu não sou um cara que tem afinidade com ele pra caramba. Inclusive, na escola onde ele estudava, ele era considerado chato. Ninguém gostava dele. Tá? E um dia eu vi ele reclamando, por exemplo, de um cara que fez uma piada com ciclistas. E aí ele massacrou o cara e fez nota de repúdio no Instagram dele, que não é visto por ninguém. Deve ter uma meia dúzia de pessoas que acompanham o cara. Ele, nota de repúdio ao fulano pelas falas. Tudo porque ele pedala uma vez ou outra na vida. Nem sei se atualmente ele pedala. Sei que o cara é chato pra boné. E outra, pra muita gente eu sou chato e eu entendo, cara, não tem como. Se Jesus Cristo voltasse aqui pra esse planetinha chamado Terra de novo, se ele viesse governar o Brasil, nós daríamos um jeito de reclamar do cara e talvez crucificar ele mais uma vez. Vou ligar essa luz aqui porque tô achando que tá muito claro. Aliás, tá muito escuro. Aí, melhorou. Vamos ver aqui, mudar, trazer mais equilíbrio pra coisa. Aí, legal, agora ficou legal. E por que eu falo isso, tá? Realmente, a gente tem a mania de tudo tornar uma ofensa hoje em dia. Eu falo isso de, cara, dos anos 90 pra cá e ficou cada vez mais chato os últimos 15 anos. De 2010 pra cá a coisa tá ficando insuportável. E aí uma coisa que eu vejo isso acontecendo na história e que eu acho que mais uma vez vai se repetir isso, tá? Nós temos a tendência, o ser humano, a esticar o elástico pra um lado pra caramba. E é assim, não existe meio termo em nada. Então se estica o elástico muito para um lado, depois se solta ele para outro. Né? Então, o que está acontecendo? Nós, tempos atrás, a gente esticou muito elástico para falar o que bem entendia. Aí nós vivíamos a época do politicamente incorreto. Isso de 30 anos atrás para mais tempo.
Nos últimos 25 anos a gente começou a puxar essa corda para o outro lado. Só que daí agora, nos últimos 5 anos, a gente esticou ela muito para o outro lado. E com força. E aí o politicamente correto tá chato demais. Não se pode falar nada. E aí outra, é o lado aquele que eu comento com as pessoas, que é complicado, porque por mais que tu dê explicação com o melhor vocabulário possível e que tu deixe claro as coisas, de não, eu não estou falando que, em detrimento de eu esclarecer dúvida do ponto A, que o ponto B tá correto. Tu tá explicando o ponto A, mas o tempo inteiro que tu tá explicando o ponto A, tu tem que remeter, pois é, lá no ponto B também tá errado tal coisa, entende? Mas eu tô falando do ponto A agora. E se tu não ficar o tempo inteiro comparando e reforçando, a pessoa pega uma frase tua na internet ou escrita, distorce e diz que tu é um crápula, um vilão, um cara mau, quando na verdade tu só proferiu algumas palavras e que tu não tá sendo direto com ninguém, tu tá falando de maneira generalizada e explicando para as pessoas as diferenças entre um pensamento, linhas de pensamento, de coisas literais. E outra, tu tá às vezes detalhando, ó, por tal caminho chega-se a tal resultado, por esse caminho é outro. Mas se tu não fizer comparações, não citar às vezes referências, as pessoas se ofendem. E aí tá ficando cada vez pior de explicar qualquer coisa. Moral da história, tudo isso que eu tô falando é porque dias atrás eu fui explicar algo para umas pessoas, né, de um grupo meu, né, inclusive um grupo de alunos, e alguém tirou uma informação dali, jogou em um outro grupo e distorceu completamente o que eu havia falado. Aí eu tive que dar explicação para 2 grupos. Primeiro, o grupo onde se espalhou a informação e que eu já havia explicado e que ali muita gente havia entendido, mas uma minoria de menos de 25%, ou seja, menos de 1/4 das pessoas não compreendeu. E aí pior, no outro grupo onde lá jogaram sabe a pólvora ninja, aquela que tu larga e dá uma nuvem, lá foi só o rastilho dessa nuvem, só o rastilho de pólvora. Não se explicou a informação que eu havia dado anteriormente. Moral da história, tive que dar explicação para um grupo pequeno aqui, barulhento de um lado, e no outro, todo mundo já comprou direto o barulho porque a informação largada lá não tinha o contexto. Aí eu tive que, num grupo, explicar, desenhando a explicação do que eu já havia explicado, ou seja, fiz uma explicação, desenhei a explicação e expliquei o desenho. No outro grupo, tive que chegar pedindo desculpa por uma coisa que não era aquilo, para daí depois dizer, pois é, aconteceu isso porque a pessoa tirou esse pedaço, mas esse pedaço estava no meio de uma conversa que tinha tudo isso aqui, ó, de ponta a ponta. Entenderam agora? Aí as pessoas, bah... E aí todo mundo, poxa, a gente perdeu tempo da vida apedrejando o cara, quando na verdade era uma frase no meio, citando aquilo, como se fosse um cílio para compor o olho. Entendeu? Então pegaram um cílio específico, que ele era diferente dos outros, para usar uma comparação de um ponto específico com todo o resto. Deu, cara, para vocês entenderem assim o tamanho das coisas, tá? Comparando. É isso, esse é o mundo que a gente vive hoje. O tempo inteiro tem que explicar o desenho e desenhar a explicação. E ficar fazendo comparações esdrúxulas o tempo inteiro, porque se tu não reforça bem os pontos, mesmo tu falando de maneira clara, alguém vai subjetivar aquilo que tu tá dizendo e pegar um trecho do teu assunto e jogar no ventilador como se aquilo ali fosse a máxima do teu assunto. Chato pra caramba, né? Mas esse é o mundo que a gente lutou pra ter. Então o elástico foi pra um lado muito, agora foi pra outro. Vai chegar um momento onde vão soltar o elástico nos 2 pontos e ele vai voltar pro eixo. Aí é o seguinte, daqui a 20 anos... quando, vamos dizer assim, os filhos dos millennials forem os adultos, eles vão poder falar as coisas com maior tranquilidade. Porque daí o mundo talvez vai estar mais pacificado por oratória. E o que eu digo que é importantíssimo a gente reforçar? Eu, quando me explico muito, para passar para as pessoas um ponto de vista, tem gente que chama, poxa, o cara é chato porque ele explica demais. Na contrapartida é necessário, por causa de um pingo de gente, tu explicar a explicação 2, 3 vezes. E eu tô sendo redundante de propósito, explicar a explicação. Tu tem que explicar o que tu já havia explicado, porque tu tem que trazer pontos de vista diferentes. Porque senão vão pegar uma informação tua, tirar de contexto e te vilanizar. Aí do nada, tu deixa de ser o Batman pra virar o Coringa.